E a decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar a denúncia que envolve Jair Bolsonaro ao julgamento da primeira turma do STF recebeu críticas de alguns ministros da corte. Segundo reportagem da Folha, publicada hoje, esses ministros estão inconformados com a decisão do magistrado. A expectativa é de que haja contestação e uma tentativa de parte dos ministros de levar o caso para o plenário da corte. A publicação diz ainda que um dos ministros chegou a afirmar que não dá para julgar um ex-presidente desta forma e que o caso é muito grande para não ser analisado por todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Além de Alexandre de Moraes, a primeira turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Muito se fala que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido alvo de julgamentos que levantam dúvidas sobre a transparência do sistema jurídico brasileiro. Neste vídeo, analisamos a condução do STF e as consequências desse processo para o país. Mas qual o juiz hoje do Supremo, levando em conta o comportamento do Supremo recente? Vamos pegar só dois fatos. O Barroso, que vai presidir, se isso for para o pleno, porque é o presidente da corte, é o sujeito que disse lá atrás, como é que é do bolsonarismo? Derrotamos o bolsonarismo. Qual a isenção do Barroso? Eu tenho que levar isso em conta. O passado não dá para se apagar. Eles estão usando fatos passados para justificar uma denúncia no presente. Mas então, eu preciso levar esse comportamento. O Moraes, que é da primeira turma, se for julgado ele também, ele pode se declarar impedido. Não tem esse histórico no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli nunca se declarou impedido, embora tivesse sido advogado do PT para julgar os casos do Petrolão. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, até do mensalão, se não me engano. Mas vai adiante como? Qual é a alegação técnica? Qual é a presunção de isenção da Suprema Corte hoje, do Supremo Tribunal Federal, por esses fatos todos? O Alexandre de Moraes disse outro dia que tinha muita gente para prender e muita gente para multar. Quer dizer, ele já julgou, já condenou, mas teve direito à defesa? Quantos casos aí, por exemplo, a gente lembrou aí de que o juiz precisa ouvir as alegações da defesa? Teve casos daqueles do 8 de janeiro, em que nas poucas manifestações em que o advogado conseguiu fazer chegar, chegava agora a defesa, no minuto seguinte era publicada a sentença. O juiz não leva em conta o fato da defesa. Então, quer dizer, é um debate que tudo bem, despiora, né? Porque hoje, se ficar na turma é muito ruim. Ir pro pleno, enfim, mas está errado de estar dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um papel crucial na democracia, mas sua imparcialidade está em questão. A decisão de julgar Bolsonaro na primeira turma ou no plenário reflete o posicionamento da Corte diante do ex-presidente e de sua base política. Um julgamento parcial pode impactar não só Bolsonaro, mas a credibilidade do sistema judicial e a estabilidade institucional do Brasil, aumentando a polarização e a desconfiança nas instituições. Eu não estou vendo, por exemplo, críticas à delação do Cid. Ele falou, voltou atrás, falou de novo, voltou atrás. Tivemos agora revelado no vídeo, conheci ontem, vocês também, um pedido de prisão do procurador afirmando que ele rescindiu a delação, que ele, na verdade, infringiu um dos artigos do acordo de delação. E, no entanto, foi dado mais uma oportunidade para que ele pudesse falar. Eu não vejo isso como algo normal. Eu não consegui, e hoje tive o pedido indeferido, a nossa colega de Brasília acaba de falar isso, eu não tenho o celular do presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho o celular dos generais que foram alvos da última operação da Polícia Federal, cujos alguns trechos de WhatsApp estão descritos no relatório da Polícia Federal e agora na denúncia. E acho que não vou ter, porque foi indeferido, eu vou recorrer. Mas nós estamos numa posição que a defesa não tem a mídia. Então eu tenho uma conversa do general, eu não posso verificar em que contexto se deu. Está citado na denúncia. Estão dizendo que existem diligências em andamento no processo penal posto, com 15 dias para a defesa apresentar o prazo, apresentar a resposta. O Ministério Público teve 83 dias. Eu pedi 83 dias com base no princípio da paridade de armas. Foi indeferido, então começamos mal. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão, e espero que a comunidade jurídica não se cale, porque senão vai passar uma impressão que a comunidade jurídica se indigna apenas para um lado. O que está em jogo é mais do que um julgamento, trata-se de um teste para a democracia brasileira. A falta de imparcialidade pode criar precedentes perigosos e afetar a governabilidade do país. Essa questão que está colocada na denúncia tem uma história, uma narrativa muito simpática, né? Para quem quer condenar o Bolsonaro, de que a tentativa começou em 2021, né? Falta combinar essa história com o Código Penal. Quer dizer que nós estamos tendo um crime continuado desde 2000, uma tentativa continuada desde 2021. Então as autoridades acabaram prevaricando, que ninguém prendeu, tinha um crime em curso. Nós vamos dizer que, na verdade, as manifestações contra as urnas é um início da tentativa de golpe, quando foi feito em 2020, quando o Bolsonaro era deputado, quando o Congresso votou pelo voto impresso, a Dilma vetou, o Congresso derrubou o veto, foi vetado. Então, sim, isso, com todo respeito, isso é uma história, um disse-me-disse, que, sinceramente, não tem a menor razoabilidade dentro da questão penal. Você, quando coloca na pergunta, traz diversos assuntos a respeito de corroborações de uma fala de um general, de uma fala de WhatsApp, etc. Repito, no WhatsApp eu não posso responder, não tem contexto, mas o cerne da acusação, pelo menos no que diz respeito ao presidente Bolsonaro, é da delação do Cid. Então, com todo respeito, essa é uma questão preliminar. Essa é uma questão preliminar. E vejam que existe uma inconsistência no próprio depoimento do Cid. Ele, ao mesmo tempo que faz uma acusação, no final do depoimento, que isso eu não estou vendo ninguém falar na mídia, ele diz, a respeito do trecho que foi citado agora há pouco aqui pela repórter, que diz o seguinte, que o Bolsonaro disse para ele que estava rezando para Deus, que Deus não costumava abandoná-lo, que ele estava esperando uma prova de fraude nas eleições, quando ele disse que alguma coisa podia acontecer até 31 de dezembro. Então não era uma questão de golpe,
né? Ele diz isso na parte final da delação dele. E os fatos falam por si. Eu tenho citado, vou repetir, o ministro da Defesa, numa entrevista recente, disse que os comandantes do Exército não o atendiam para fazer a transição. Por que o atenderam? Porque ele ligou para o Bolsonaro mandou fazer a transição não. Transmissão de poder. Houve posse antecipada. Então, com todo respeito, uma pessoa que quer dar golpe, colocar as Forças Armadas na rua, autoriza a transmissão de poder para os comandantes que foram nomeados pelo novo governo. Mas, enfim, isso é mérito, nós vamos discutir, mas, com todo respeito, o cerne está na delação. E você, acha que Bolsonaro realmente está sofrendo uma perseguição política ou está sendo julgado com imparcialidade? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para ficar por dentro das principais notícias da política.